todos na graça e paz de Jesus. Eu vou fazer uma leitura aqui em Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Como diz aqui, Jesus está à roda de Jerusalém. Então ele está ao nosso redor também, nos protegendo, nos ajudando em todo momento da nossa vida. Vou orar. Senhor Deus, te agradeço, ó Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. E à noite, Senhor Deus, que nos guarda, nos protege, esteja sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando em tudo, Senhor. Nos dando força, sabedoria, vinda de Ti, Pai. Ó Deus bendito, dai-nos sempre sabedoria vinda do alto céu, Senhor. Visita neste momento todos os pastores, todo aquele que divulga a Tua palavra, Senhor. Principalmente o pastor Silvio, a Lídia, sua família, todos ali da igreja, Senhor Deus, que sejam abençoados por Ti, ó Pai. Visita também neste momento os enfermos, que Tu possa curar, libertar com Teu poder, ó Pai. Principalmente ali a Dona Rosalina, sogra da Edileuza, que o Senhor Jesus vai estar ali naquele momento com aquela senhora, ó Deus. Que o Senhor Jesus possa trabalhar no coração dela, Pai amado. E te pedimos também, Senhor, pelo pastor Ailton, a família dele, que não estão bem também, mas que o Senhor Jesus esteja com Tua mão sobre eles, ó Pai. E abençoa também, ó Deus, o culto de logo mais. Que o Senhor possa estar inspirando, abençoando o pastor Silvio. Que a mensagem que ele venha trazer, que seja de acordo com as nossas necessidades, Pai. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz pedimos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Oh, que paz pedimos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus
Jesus Cristo sempre atende em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Boa noite, amada igreja. Que privilégio, né? Mais uma noite na qual nós podemos agradecer ao Senhor pela salvação, pela vida e pela paz que nós temos em Jesus Cristo. E nesta noite nós queremos falar sobre a oração, né? A oração é um dos símbolos de humildade diante de Deus. Nós podemos saber falar de tudo, discorrer sobre todos os assuntos, todos os temas, mas é primordial que nós saibamos orar, saibamos conversar com o Senhor, saibamos agradecer a Deus e saibamos pedir também, e pedir segundo a vontade dEle. E na verdade, o que o Senhor espera de nós é que nós oremos sem cessar. Abra sua Bíblia aí no primeiro livro de Paulo aos Tessalonicenses, né, a primeira carta, e é um versículo que já preguei em tempo recente, e a Bíblia diz assim no capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, em seu versículo 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. A Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo, e realmente é possível nós trabalharmos em espírito de oração, dirigirmos, nós fazermos qualquer coisa e no espírito de oração. E nós não precisamos ajoelhar e fechar os olhos, mas nós podemos continuar com os nossos pensamentos voltados ao Senhor e dependendo do Senhor. E oração é fundamental. Oração é alguma coisa que importa na vida do cristão e é essencialmente um diálogo com Deus. E realmente oração é aquela mola mestra que nós devemos ter e depender de Deus. Nós não podemos fazer o papel de Deus, mas nós podemos nos colocar nas mãos dele e pedirmos segundo a vontade dele, que ele nos ajude. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Elas se renovam a cada manhã. E é maravilhoso nós vermos que cada dia é mais um dia, é mais uma chance, é mais uma oportunidade de nós estarmos glorificando o nome do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo a dependência do Senhor. Nós dependemos do Senhor e nós também reconhecemos o que? A soberania de Deus. E é alguma coisa muito complexa, mas quando nós estamos no Espírito servindo ao Senhor, é muito prático.
Nós dependemos do Senhor e nós reconhecemos que Ele é soberano, os atos dele são soberanos. E vamos só a nível de nos situarmos. O ar que nós respiramos de quem é? De Deus. A terra que nós pisamos é de Deus. A saúde, né? Até chegar aquele dia que nós vamos ser diagnosticados aí com algum problema, e mesmo que não sejamos, Deus faz assim e nos leva lá para cima. E é muito importante, então, a nossa condição de salvos. Agora, quando nós colocamos o nosso egoísmo, achando que conquistamos por nossos próprios méritos, né? E o que temos, ou o que somos, ou o que venhamos a ser, nós falhamos gravemente. E isso é um problema muito sério, porque mostra que o meu ego está me fazendo pensar que eu sou independente de Deus. E eu tenho que orar para que o Senhor nos dê humildade, o Senhor nos dê sabedoria. Porque, queridos, na verdade, tudo que temos, tudo que somos e tudo que viemos a ser, vem do Senhor. Então, como resultado, oramos de uma forma humilde, mostrando o quê? Dependência do Senhor. Se eu não depender do Senhor, eu nem termino essa mensagem agora, porque até o fôlego vem das mãos do Senhor. É Ele que nos dá a oportunidade de viver cada minuto e servir a um Deus onipotente, onipresente, onisciente, né? Esse Deus todo-poderoso nos é dado o quê? Uma oportunidade, um privilégio, né? De nós trabalharmos para Ele. E nada melhor do que nós estarmos em sintonia com Ele. E como é que nós conseguimos essa sintonia? Orando, buscando a vontade do Senhor, nos humilhando também diante do Senhor. O Senhor nos chama a termos uma atitude sábia. E o apóstolo Pedro, ele fala de uma maneira veemente na sua primeira epístola, no seu capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, nos dá todas as coordenadas para que nós não nos percamos na nossa caminhada rumo ao céu. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Queridos irmãos, nos humilhar diante do Senhor. A Bíblia diz, é imperativo aqui, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Quando nós lembramos daquela oração do fariseu e do publicano, que o fariseu, ele ora aí discursando para Deus que ele tinha nascido bem, que ele não era mulher, que ele tinha uma série de privilégios, e bem contrário do publicano que estava ali batendo no seu peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então a gente vê o contraste de uma alma orgulhosa e uma alma humilde, que reconhece a sua fragilidade, seus pecados, que reconhece as suas limitações. E a Bíblia diz o quê? Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus, da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Autoexaltação não combina com o nosso papel de servo. Do Senhor vem a exaltação. E a Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Quantas ansiedades estão tomando conta dos nossos corações nesses tempos, né? Tem sido redundante nós falarmos aqui, e ao invés de nós simplesmente falarmos: olha, tem que fazer isso e aquilo e tal, o governo tem que fazer isso. Orar, irmãos. Orar para que Deus erradique essa pandemia do mundo. Deus tem poder. O Senhor tem todo o poder. Ele é o Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele quiser, Ele faz assim agora. E todos esses vírus aí morrem.
mas temos que nos humilhar e mostrar que, embora Deus tenha capacitado cientistas, tem sido feitas várias descobertas, tem associações de remédios que dão resultado sem dúvida alguma. Mas se o Senhor quiser, Ele pode erradicar isso. E talvez Ele esteja esperando que nós peçamos isso. Peçamos que o Senhor erradique esse mal desse mundo. E se Ele quiser, Ele pode fazê-lo. Agora, queridos, cabe a nós orar. Está disposto? Mas isso tem que haver o quê? Humildade em nós. E a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Queridos irmãos, não tem coisa melhor do que nós estarmos, aliás, aos cuidados daquele que sabe o que é melhor para nós. Aquele que sabe o que vai redundar em glória para Ele mesmo, mas que é melhor para nós. Muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. E Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o que é melhor para nós. E o melhor nesta noite, irmãos, é nós humildemente reconhecermos que nós precisamos do Senhor, que nós dependemos do Senhor e sem Ele nada nós podemos fazer. Isto posto, nós vamos para o segundo aspecto, lançando sobre Ele toda nossa ansiedade. Também tem sido redundante, mas as ansiedades se avolumam. O tempo vai passando e eu preciso saber onde eu vou trabalhar, como é que vai ser, como é que eu vou saldar os meus débitos. E isso aí não é errado. Mas, irmãos, ao invés de nós cobrarmos e outros, nós podemos pedir ao Senhor de forma humilde, mas lançando sobre Ele: Senhor, o Senhor sabe que os meus recursos estão se esgotando e eu preciso de Ti. Eu não tenho como saldar os meus débitos, eu preciso de Ti. Intervenha, tenha misericórdia de nós. E a Bíblia diz que Ele tem cuidado de nós. Às vezes nós passamos por cima de textos que são simples, mas que são a saída, são chave para nós. E Deus, Ele pode usar N recursos. Ele usou para suprir a necessidade de Elias ali, o que? Corvos, né? Garçons estranhos que trouxeram ali tudo o que Elias precisava. Uma situação lá, quando foram cobrar impostos do Senhor Jesus, e ele não tinha, ele simplesmente falou: olha, joga um anzol ali, pega um peixe dentro dele, vai ter lá uma moeda e paga a minha, a tua, o meu e o teu imposto ali. Queridos irmãos, Deus pode fazer do nada o suprimento. Ele pode aparecer de N situações. Mas, queridos irmãos, nós temos que lembrar, nós dependemos dEle, nós precisamos dEle, sem Ele nada nós podemos fazer. E é por isso que oração é um dos maiores símbolos de humildade, porque nós precisamos nos achegar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e mostrar o que? Toda a nossa fragilidade, a nossa dependência e mais, tudo o que nós fizermos, tanto de agradecimento quanto de pedidos, tem que ser feito em nome de Jesus. O cuidado de Deus é tão grande na nossa vida que todas as vezes que nós devemos nos humilhar diante dele, é uma forma de agradecer e ainda é um privilégio para nós. Porque a Bíblia diz que só através do domínio do Espírito Santo é que nós reconhecemos que nós dependemos de Deus. Porque quem anda na carne pode ser até crente, mas é orgulhoso, é cheio do ego, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Mas quando nós dependemos de Deus, é o contrário. Nós mostramos através do quê? Da humildade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito, bondoso, todo-poderoso, são exaltações ao nome que é sobre todo nome, para que nós possamos depois
colocar humildemente o que? Os nossos pedidos. E a Bíblia diz que nós devemos fazer isso sem cessar. E indo para o trabalho, voltando do trabalho, lá no nosso trabalho, é claro que não devemos perder a nossa concentração, mas é importantíssimo que nós façamos o nosso trabalho, até mesmo no espírito de oração e mostrando o que? Dependência de Deus. Precisamos depender do Senhor a cada dia, e é um privilégio daqueles que conhecem o Senhor, daqueles que têm intimidade com o Senhor. E o segredo do Senhor é para os que o temem. Às vezes nós achamos que sabemos muito, mas não sabemos nada, queridos irmãos. Tem uma ilustração de um cidadão bem humilde, e ele fazia um trabalho lá com o seu barquinho de levar uma pessoa de um lado para o outro, de um rio, que era um rio caudaloso, e era no interior, e as pessoas, de qualquer forma, precisavam daquele transporte para passar de um lado para o outro do rio. E tinha lá um cidadão muito humilde, e de repente entrou lá um sujeito com grande formação, grande grau de intelectualidade, e começou a conversar com aquele barqueiro, bem caipira, e perguntando para ele se ele sabia ler. Ele falou, não tenho leitura não. E aquele doutor falou, então, olha, você perdeu uma das melhores coisas da vida, de apreciar a literatura, as histórias, de aprender. E depois pergunta para ele, você sabe matemática, aritmética e tal? E ele falou, doutor, não sei não, eu tenho muita dificuldade, sei fazer troco, e aqui e tal. E o doutor falou, então você nunca vai poder ser rico, administrar suas riquezas e tudo mais e tal. E eles foram caminhando, e aquele doutor perguntou assim, olha, caipira, você já conhece a capital do Brasil? E ele falou, não, nunca saí daqui, desse ranchinho e tal, eu só trabalho com esse barco aqui, levando as pessoas daqui para lá e tal. E aquele doutor se empinando, se empolando e falando com aquele cidadão tão humilde, e de repente aquele barco bate numa rocha no meio do rio e começa a entrar água. E aquele caipira falou assim, doutor, o senhor sabe nadar? E o doutor falou assim, eu, caipira, não sei não. Ele falou, então o senhor não aprendeu nada, porque agora, nesse momento, aritmética, leitura e qualquer outro conhecimento não vai fazer diferença nenhuma. O senhor precisa aprender a nadar. Queridos, aplicando isso para nós, às vezes tem pessoas que sabem muitas coisas, e não é errado, é uma bênção saber, ter conhecimento, ter domínio de técnicas e tudo mais, mas é preciso saber o essencial. Naquele momento ali, o essencial para a sobrevida daquele doutor era saber nadar. Nesse mundo, queridos irmãos, o essencial para nós é conhecermos o Senhor, conhecermos a glória que é devida ao Senhor, e darmos glória ao Senhor e mostrar a nossa dependência do Senhor. Aquele doutor todo orgulhoso não pôde fazer nada naquele momento. E queridos, nós também, muitas vezes, se nós não nos valermos de Cristo, que é realmente a salvação e também o guia da nossa vida, de nada vale os nossos conhecimentos. E é por isso que orar, ter comunhão com o Senhor, quanto mais comunhão, mais nós vamos aprendendo do Senhor, e mais nós vamos vendo na Escritura quão pequenos somos e quão grande és tu, Senhor. E é por isso que nós queremos fazer coro com Paulo e convidar você, irmão, a senhora, irmã, você, pai, a orar sem cessar também, a continuamente, né? Se você já está saindo para o trabalho, saia, vá em oração. Você está trabalhando em home office, também fique em oração, mas ore, busque o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor, a grande galardão em glorificar o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar e buscá-lo em oração. Que Deus nos abençoe.
Vamos rapidamente agora para os nossos pedidos de oração e depois já faremos a oração final. E nós temos aqui uma listinha grande. E, em primeiro lugar, irmãos, vamos continuar orando pela família do nosso querido irmão Aurélio, né? Interceder pela família, por ele, filhos, genros, netos, noras e tudo mais. Vamos continuar orando também pelo irmão Natanael, pela irmã Darcy, pelo irmão Júlio, pela irmã Zuíla, pelo irmão Alcindo, a irmã Nair, os pais da irmã Márcia, pelos pais da irmã Andréa Molina, né? Eles estão se mudando lá de Caraguatatuba aqui para São Paulo e estão enfermos, precisam muito das nossas orações. Vamos orar pela irmã Sandra, pelo Tiago, pela netinha da irmã Sandra, né? Vamos orar para que Deus também nos dê o livramento dessa pandemia, né? O Senhor estenda a sua misericórdia sobre esse mundo. Vamos orar pelas autoridades, né? Pelo Brasil, por todos que estão em posição de autoridade. Vamos orar pela negociação, né? Agora que já foi feita, então, para que o projeto ande e nós possamos aí sair vitoriosos nessa anistia, que é uma bênção para a nossa igreja. Vamos orar também pelas famílias da igreja, né? Firmeza cada dia. Vamos orar pelo irmão Herculano e toda a sua família também, a irmã Zita, seus filhos, netos, noras e tudo mais. Vamos continuar orando também, irmãos, pelos missionários, né? Pelo suprimento dos missionários nesse tempo de pandemia, tempo difícil para missões em que os recursos têm se tornado exíguos, mas o Senhor é supridor da sua obra e provedor da sua obra. Vamos orar pela salvação de almas também, evangelismo, discipulado, e vamos continuar orando também pela igreja de uma maneira geral. E tem um pedido aqui também de um recém-nascido, David, nasceu com problemas de saúde e precisa muito das nossas orações. Então, neném, né, recém-nascido, David, com problemas de saúde. Vamos orar também pela dona Rosalina, sogra da filha da irmã Orlandina, né? Então, dona Rosalina. Vamos orar também pela Caroline, né, a irmã Caroline, problemas de saúde, precisa muito das nossas orações. Vamos orar pela família da irmã Ilza, irmão Marinho, né? A saúde da Laurinha, precisa muito das nossas orações também. Vamos orar pelo cunhado da irmã Cecília, pelo senhor Moraes, né? Então vamos orar pelo senhor Moraes. Vamos orar pelas gestantes também, um pedido aqui especial da irmã Luciana, a Johanna e a Alice, né? Amigas da irmã Luciana que estão passando aí uma gravidez que precisa muito da intervenção do Senhor. E se há algum outro pedido, você pode mandar e nós vamos orando, né, nos cultos subsequentes. E agora nós vamos orar, lembrando todos esses aqui, apresentando em oração esses queridos, esses pedidos, essas situações e agradecendo também, porque Ebenezer, até aqui, o Senhor nos ajudou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito, bondoso, todo-poderoso Senhor, glória, honra e louvor ao Teu nome. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela meditação na Tua palavra, muito obrigado, ó Pai, porque nós dependemos de Ti, nós somos realmente ninguém se o Senhor não for conosco. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a Tua igreja, ajuda os nossos familiares, ajuda o nosso Brasil, Senhor. Tem misericórdia de nós, erradique esse mal, essa pandemia no mundo todo, Senhor, e dá-nos, Senhor, a Tua paz, a Tua bênção, a Tua graça, para prosseguirmos neste mundo, testemunhando de Cristo. Muito obrigado, Pai, e atenda a cada um desses pedidos segundo a Tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.